Pai do Senhor, bem-vindo a todos. Tá todo mundo descansado, né? Todo mundo aí feriou, foi lá em Caldas Novas, tomou um banho lá de piscina, né? Quem dera, né, irmãos, se pudesse fazer isso. Pessoal, é o seguinte, nós na aula passada Professor, tivemos aí uma tarefa e eu queria ver com vocês como é que tá, se vocês conseguiram, se deu tudo certo, se vocês fizeram. Eu recebi pouca coisa. O Kaique mandou alguma coisa, parece que o Renan, o Natan também mandaram, mas ainda tem muita coisa para eu receber, né? Eu vou ter que fazer um apanhado entre a plataforma e aqueles formulários para ver quem que está para trás aí, quem está me devendo o- os trabalhos, né? Vocês leram o material da aula passada sobre o cano do Novo Testamento, cano e o texto, né, do Novo Testamento. Fizeram a leitura. professor, com Oi, licença. pois não. O Renan, Sim, Renan. é, o senhor leu lá o meu texto lá que eu mandei para o senhor? O meu erro, professor, naquele dia, Ah, porque eu não entrei no grupo, sabe? Eu acompanho mais pela plataforma, e ah, aí eu fiz do jeito que estava lá na plataforma lá, o exercício 1. Aí certo. depois, professor, depois que eu terminei, formatei tudinho e enviei para a plataforma, foi que eu entrei no grupo e fui ver lá os formulários. Só que não foi erro do senhor, o senhor já tinha falado lá que era para fazer do jeito que estava lá e tal. Só que Certo. foi o erro meu mesmo, que eu fui lá na plataforma e tal. Aí eu enviei para o senhor e ele foi um texto assim que eu até achei que abrangeu todo aquele conteúdo ali. O senhor deu uma olhada? É considerado. Renan, assim, como na plataforma estava tendo um problema de visualização dos textos, eu acabei que eu não olhei o da plataforma, eu estava olhando só o que o pessoal está mandando nos formulários. Que quando vocês mandam o texto lá no formulário, eu recebo um e-mail falando que eu recebi uma resposta. Aí eu vou lá no e-mail, olho e vejo quem que Aham, mandou. Mas eu vou olhar, pode ficar entendi. tranquilo, eu vou olhar na plataforma, vou fazer o apanhado geral antes Não, da tranquilo. N1, que eu preciso somar todos os trabalhos de vocês para poder compor a nota, né? Os trabalhos Ô, acabam compondo a nota. ô Carlos, Oi. eu não tenho certeza, mas eu acho que eu tenho certeza que eu digitei. Eu acho que eu não enviei lá no link. Eu acho que eu só digitei e não enviei. Você Certo. pode conferir para mim depois e me mandar Pois é, mas você está falando no formulário ou lá na plataforma? no formulário. Esse Tá. link que você está mandando de cada exercício. Isso. Eu não Só... tenho certeza. Digitar, eu tenho certeza que eu digitei. Todas Aham. as tarefas eu digitei. Só que eu Vai... não tenho certeza se eu enviei. Certo, eu vou conferir, mas faz assim, dá uma olhadinha lá no formulário. Você entra de novo lá com seu e-mail. Se tiver salvo lá, né? Se ficou gravado lá no formulário, é só você clicar e mandar, entendeu? Pode ser que ficou gravado lá o seu texto. Ah, eu não sei onde é que está esse trem mais, não. Eu já sumiu aqui Não, no moço, lá no computador. grupo, lá no grupo. Não, eu salvei, eu passei ele aqui pro computador e digitei. Aí, Entendeu? Mas assim, você não está falando que foi lá no formulário? Que colocou sim, lá? Então, pode ser que ficou gravado lá. Aí tá vou dar faltando uma só enviar. pesquisada aqui, ver se eu Tá. acho aqui. Beleza, então o que Professor, que... Oi. deixa eu te fazer uma pergunta aqui sobre o capítulo 2 aqui. O senhor eu estou respondendo essas perguntas do formulário lá, né? Eu ia responder, mas aí o senhor falou para fazer a síntese do 4, eu já mandei 4 logo. Chegou, né? Tá. O que Tranquilo. acontece? Essa pergunta aqui, ó. Como é. O senhor quer saber como as pessoas em geral do primeiro século viviam, ou você quer os judeus? Porque esse texto aqui, ele tá sempre mostrando uma diferença, né, entre os romanos, entre os palestinos. Então, ele está mostrando sempre essa diferença. Então, no caso, se eu ter de falar sobre as pessoas, então eu teria de falar sobre as duas, né, sobre É, as duas situações. certo. Aí é o... Agora, se o senhor falar que é sobre os judeus, eu vou falar como os Tá, judeus viviam, né? tá, é o seguinte, tem como você ler para mim o enunciado? Você tá com o enunciado aí?
Como é que as pessoas do primeiro século depois de Cristo viviam? Pensavam, falavam, trabalhavam, comiam, vestiam-se, viajavam, estudavam, divertiam. Quais diferenças havia entre a vida diária dentro e fora da Palestina? Certo. Aí eu sei tudo nós falamos durante a aula, enquanto a gente falava, passava o PDF, e a gente foi falando sobre a cultura, Não, sim, sobre eu a estou aqui em cima vivência. do texto aqui, ó. Então, aí você vai Eu falar. vi os vídeos lá do Rodrigo. Rodrigo Isso, Rodrigo é muito bom, hein? isso. Então você vai. É muito bom. Então, aí você vai falar, porque lá ele apresenta os romanos, ele apresenta os judeus e apresenta os gregos. São basicamente esses três povos que o Gandalf faz a referência e fala sobre eles. Então você vai falar como que eles viviam, faz um resuminho mesmo, básico, sobre cada um, tá? Tranquilo. Mas vamos lá para a aula de hoje, pessoal. É o seguinte, Ah, quem não fez os trabalhos, façam, continuem fazendo, não desistam. A aula de hoje nós vamos falar sobre a vida de Jesus, né? Eu vou compartilhar aqui a tela. Nós vamos falar sobre a vida de Jesus, né? Eu já coloquei aqui na plataforma já a nossa aula, está aqui a aula 5, ó, a vida de Jesus, já está aqui. O exercício também já está aqui, mas aí eu vou mandar também um formulário. Tá, então hoje nós temos um slide aqui para passar e falar um pouco sobre a vida de Jesus, capítulo 5. O livro que tem esse material é o do Gandhi, né? Vocês vão procurar lá o capítulo 5. Então nós vamos falar sobre a vida de Jesus, né? No capítulo 5, ele vai falar sobre a vida de Jesus. No capítulo de número 6, que é o seguinte, ele vai falar sobre a vida e o ministério público de Jesus. Tá. Nesse capítulo 5, o que o Gandalf vai fazer? Ele vai fazer um apanhado de todas as tentativas na área teológica, a partir do século XIX e XX, as tentativas de descobrir ou de se falar ou de se criar, digamos assim, uma bibliografia, né? Aliás, uma biografia da pessoa de Jesus. Então, o que ele vai falar aqui, ele vai apresentar no capítulo anterior que vocês leram, que é sobre o cano e o texto, ali foi apresentada a chamada baixa crítica, ou a crítica textual. Ou seja, vocês estudaram sobre o texto em si, né? As críticas que são feitas nos textos, a veracidade, a canonicidade. E agora, hoje, nós vamos estudar basicamente esses 3 pontos aqui. Nós vamos estudar sobre as fontes, né? As fontes que vão apontar para a vida de Jesus. Nós vamos também estudar a alta crítica, que é uma ala do estudo sobre, né, dos estudos teológicos sobre a vida de Jesus. Isso aqui está num viés liberal. Então, a alta crítica, ela vai ela vai tentar provar, né, que Jesus não é aquilo que a Bíblia aponta. E depois nós temos um estudo da vida de Jesus, que vai continuar falando, né, sobre, já não vai mais falar sobre alta crítica, mas vai falar sobre o Jesus histórico apontado também pela teologia liberal. Tá, então, começando pelas fontes, né, que é aqui, ó, é o primeiro ponto. Então, começando pelas fontes, nós temos, primeiro, nós temos as fontes bíblicas e as fontes extras bíblicas, né? As fontes bíblicas sobre a vida de Jesus, nós temos basicamente os evangelhos, né? Os evangelhos que são aqui os 4 evangelhos que nós conhecemos nas nossas Bíblias, né? E também as cartas ou as epístolas, também são documentos canônicos, né? Vocês viram isso na aula passada.
são documentos canônicos que falam também sobre a existência, sobre a vida de Jesus. As fontes extras bíblicas, nós temos, aqui ele vai falar que existem poucas notícias, né, a respeito de Jesus, nas fontes extras bíblicas. E nós temos como essas fontes, nós temos primeiro o historiador judeu, que é o Flávio Joséfo. Ele é muito citado na teologia porque ele viveu na época de Jesus, um pouquinho depois, e ele escreveu, né, sobre a pessoa de Jesus. Ele falou sobre o movimento do cristianismo ali no seu início. Então, Flávio Joséfo é uma fonte extra-bíblica muito citada, muito usada para falar sobre a vida de Jesus. Depois nós temos o Talmud babilônico, né? Também um texto dos judeus, né? Um texto judaico. Nós já vimos isso em uma das aulas anteriores, o que é o Talmud. E esse Talmud babilônico também, ele traz notícias a respeito de Jesus e do movimento cristão. E nós temos também, então são 3 fontes extras bíblicas aqui apontadas: o historiador Flávio Joséfo, o Talmud babilônico e os escritores romanos, que nós temos aqui pelo menos 4, né? É o Plínio, o Tácito, o Suetônio e o Luciano. Então, esses 4 escritores romanos que viveram ali por volta do 1º, 2º século depois de Cristo, eles também noticiaram a respeito de Jesus. Eles falaram em seus escritos sobre a pessoa de Jesus. Outro aspecto também dentro das fontes extras bíblicas são os ágrafos. O que são ágrafos, né? Os ágrafos, a própria palavra, né, o próprio termo grego significa não escritos. Mas quando ele usa esse termo ágrafo, não significa que não há escrito em lugar nenhum, porque senão a gente não teria acesso, né, a esse conhecimento. Na verdade, esse não escritos, não escrito, mas no cano, né, são afirmações que não estão escritas no cano do Novo Testamento, mas estão fora. Eles falam que são, por exemplo, anotações na margem dos manuscritos do Novo Testamento. Alguns copistas, alguns escritores, né, fizeram anotações na margem do material lá, do papiro, do pergaminho, e essas anotações que são marginais, que são os ágrafos, né? Aqui está escrito aqui, margem de antigos manuscritos do Novo Testamento. Então, a margem é a margem mesmo, como a gente conhece, a margem direita, a margem esquerda, e ali eles escreviam, faziam anotações, e essas anotações servem como provas extras bíblicas sobre a vida de Jesus. Outra coisa interessante é que existe uma citação de Paulo no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, que o Gandhi vai dizer que essa citação de Paulo, Atos 20, versículo 35, essa citação de Paulo é uma citação chamada de catequética, como se fossem citações de ensinos mesmo, de sermões acerca de Jesus, mas esses sermões não foram transcritos para o cânon. Por exemplo, vamos dar uma olhada lá, eu vou só fechar aqui a tela e vou mostrar para vocês, não era nem para fechar, espera aí, eu vou abrir outra tela aqui, na verdade era para fechar, era aqui o slide, um minutinho, gente, espera aí. Tá, eu vou mostrar para vocês a citação de Atos 20, 35. Eu vou abrir uma Bíblia aqui para a gente ver junto, beleza? Então tá aqui, ó, Bíblia Online, Almeida Corrigida, Fiel. Eu vou abrir aqui em Atos dos Apóstolos, aqui para vocês, um instante. Tá aqui Atos. Qual foi a referência que eu falei?
capítulo 20, versículo 35, certo? Versículo 35. Isso, então vamos aqui, ó, capítulo 20, versículo 35. Vamos aqui pegar o 35. Olha aqui, ó. Paulo disse assim, ó: tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que o que, gente? Receber. Do que receber. Isso. Então, essa citação que Paulo faz aqui, ó, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber, não existe, né, a citação não existe nos evangelhos, tá? Não adianta você querer buscar, você não vai achar Jesus falando essa expressão, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então, o que Gandalf está dizendo aqui é exatamente isso, que essa citação que o apóstolo Paulo usou aqui, ó, no capítulo 20, versículo 35, é uma citação extra-bíblica, mas é uma citação usada pela igreja primitiva, né, pelos irmãos, na época ali da formação do cano, ou um pouco depois, eram palavras usadas no ensino, né, na pregação, nos sermões que eram transmitidos para a igreja. Então, isso aqui são chamados de ágrafos, tá? Tá. Outra situação são as coletâneas de declarações, né? Que declarações são essas? Essas declarações, elas estão fora dos evangelhos. Elas foram encontradas nos papiros de Oxirrinco e no Evangelho de Tomé. O Evangelho de Tomé, ele foi descoberto em Nag Hammadi, no Egito, em 1945. Embora receba o nome de Evangelho de Tomé, ele não foi escrito por ele. Aqui é aquela questão dos evangelhos apócrifos, e nós já falamos um pouco aqui sobre os textos apócrifos, qual era a característica de um texto apócrifo? Era que ele era pseudo-epígrafo. O que essa expressão quer dizer, pseudo-epígrafo? Que era outra pessoa que, né, escrevia e colocava o nome de uma personagem importante. Por exemplo, o escritor desse texto colocou o nome de Tomé, em referência ao discípulo de Jesus, ao apóstolo, né? Então, por isso que colocou o nome de Evangelho de Tomé. Então, nesse evangelho e também nesses papiros, nós encontramos declarações de Jesus, né? Se você pegar aí o seu livro, eu não transcrevi as declarações, mas eu estou com o livro aqui, eu vou ler algumas. Quem tem o livro aí nas mãos que possa ler para nós algumas declarações dessas? Nós estamos falando das declarações, aqui, deixa eu só encontrar aqui a página. Quem tem um livro aí vai encontrar. Declarações, vamos achar aqui, peraí. Coletâneas de declarações, está na página 133. Quem tiver o livro aí na edição de, vou ver que edição é essa, na edição de 2008. Está na página 133, coletâneas de declarações. Alguém tem aí? Solomão comprou o livro, né? Solomão, você está com o livro aí? O meu é diferente, professor. Está totalmente diferente, não estou perdido igual segue em tiroteio aqui. Tá, mas você consegue encontrar o capítulo 5 no livro? Encontrei o capítulo 5, mas ele é simplesmente... Isso, lá nas 13 fontes. páginas. Sobre as fontes. Estamos estudando sobre as fontes. Dentro das fontes, nós temos as fontes bíblicas, nós já falamos, e as extras bíblicas. As extras bíblicas, nós temos aqui, por exemplo, o Flávio Joséfo, os escritores romanos, e também os ágrafos, vai ver se você consegue acompanhar aí, e as coletâneas de declarações. Achou aí, Kaique? Não achei isso não, professor. Sério? O meu é totalmente diferente. Só achei aqui crítica das fontes, achei as fontes,
As declarações de Cristo registradas fora dos 4 evangelhos. Então, é isso aí, ó, é isso aí. As declarações de Cristo. Aí nós temos no Evangelho de Tomé. Vê se você acha aí, dentro das declarações de Cristo aí, encontradas fora do cânon. Aí tem as declarações do Evangelho de Tomé. Você achou? Uma delas... Hã? Estou tentando. Tá, uma delas está em Tomé, capítulo 54. Lê aí para nós aí, Caio. Tem aqui, ó. Vai, o Natan. Achou, Natan? Sim, vê se é essa aqui mesmo. Vê aí. Bem-aventurados os pobres, pois vosso é o reino dos céus. Sim. Então tá, Correto? isso aí é Tomé, isso. Essa declaração aí, ela se assemelha muito a Mateus capítulo 5, versículo 3 e a Lucas capítulo 6, versículo 20. Então são declarações que não estão nos evangelhos, mas tem uma semelhança muito grande com o texto canônico, né? Onde Tomé fala assim: bem-aventurados pobres, pois vosso é o reino dos céus, né? Então parece muito com o Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, versículo 3 e Lucas 6, 20. Mas nós temos também outras declarações que foram alteradas, né? Não, elas não se parecem, elas têm uma semelhança, mas está diferente no Evangelho de Tomé. Está em Tomé, capítulo 46, versículo B. Vê para nós aí, ou parte B do capítulo, deve ser isso. Vê para nós aí, Kaique. Qual livro que é? Oi? Nós estamos aqui no Gandhi. Nós estamos no Gandhi. É o Panorama? É ele, exatamente. Qual é a parte? Panorama? É no Panorama, Elcio. É sobre coletâneas de declarações. Até o Salomão falou diferente aí. Como é que está escrito aí, Salomão? O título? Liga o microfone aí. Aí está aqui fontes. Sim. Aí ele fala que existem declarações de Cristo registradas fora dos 4 evangelhos canônicos. E essa declaração aí que está escrita de Tomé, eu não achei aqui não. Tá. Você está nos ágrafos. Mais na frente lá tem lá, coletâneas de declarações. Isso. Sim, eu achei aqui os ágrafos, mas não achei essa declaração aí não. É por causa da versão que você está usando, né? Exato, é mais antiga. Mas vamos lá, Kaique, lê para nós aí a próxima. Vai escutando aí, Salomão. Vai lá. Evangelho de Tomé 46b. Mas vos disse que quem quer que dentre vós deseje se tornar pequeno, conhecerá o reino e será maior que João. Isso. Então, essas declarações, elas foram alteradas, mas mesmo assim ainda tem uma certa semelhança. Ela se assemelha com Mateus capítulo 11, versículo 11, e com Lucas 7, 28. Agora tem outras totalmente diferentes, que é Tomé 82. Fora Kaique e Natan, quem mais tem? O Leilson tem, Leilson, o material? Tá vendo aqui qual parte? Ainda não, professor. Então tá. Mas então, Natan, lê para nós aí. Capítulo 5, a vida de Jesus. Leia, Natan, 82. Tomé 82. Quem estiver perto de mim, estará perto do fogo. Quem estiver longe de mim, longe estará do reino. Isso. Então, essa afirmação está totalmente diferente de qualquer afirmação dos evangelhos, né? Aqui a gente entende, assim, dá para entender teologicamente o que Tomé quer dizer, né? O que o autor quer dizer. Ele diz o seguinte: quem está perto de Jesus é aquilo que Jesus falou. Eu não vim trazer paz, mas eu vim trazer espada, né? Eu vim trazer a guerra. Então deve ser isso que ele quis dizer, que quem está perto de Jesus estava perto do fogo, ou seja, estava perto do problema, da perseguição, da dificuldade, da tribulação. E quem estivesse longe de Jesus estava longe do reino. É compreensível, né? Mas essa expressão não está nos evangelhos, desse jeito que o autor apresentou. Então, vamos retornar aqui para o nosso slide. Os evangelhos apócrifos, né, que são outras fontes, né? Os evangelhos apócrifos são fontes extrabíblicas.
eles apresentam um quadro misto de crenças heréticas, imaginações piedosas, especialmente ao fornecer detalhes da infância de Jesus e do intervalo entre sua morte e ressurreição, acerca das quais os evangelhos canônicos fazem silêncio quase total, né? Então, são esses evangelhos apócrifos, né? Que apareceram ali pouco depois da morte de Jesus, ou durante o ministério de Jesus, apareceram ali esses escritos, mas eles trazem muita heresia, muita coisa complicada que não dá para a gente colocar neles uma credibilidade. Agora, nós temos a crítica das fontes dos evangelhos, né? Crítica da fonte. Então, agora nós vamos falar sobre a alta crítica. Aquilo que eu falei para vocês. Na aula passada, vocês estudaram sobre o cânon e o texto. Lá vocês estudaram sobre o outro ramo, né, de estudo que é chamado de crítica textual. Então, vocês estudaram lá sobre a crítica textual ou a baixa crítica. Agora, nós vamos estudar sobre a alta crítica, né, que já é num viés de dúvida, né, acerca do evangelho, acerca da fidelidade e da, digamos assim, da veracidade do evangelho. Então, a alta crítica, ela vai trazer, primeiro, a crítica das fontes dos evangelhos. Ele vai trazer aqui 4 ou 5 pontos. Primeiro, ele vai apresentar o problema sinótico, né, que é a hipótese da tradição oral. E eles vão falar que existe um problema, porque antes do evangelho ser escrito, já havia o conhecimento do ministério de Jesus. Então, isso aí, por isso que ele está falando, é a questão da hipótese da tradição oral, né? Então, é uma fonte, né? Segundo, ele vai trazer a hipótese de Grace-Bar. Ele vai dizer que Mateus foi escrito primeiro, depois Lucas se utilizou de Mateus e Marcos escreveu por último, fazendo uma combinação dos dois, certo? Então, esse Grace-Bar vai apresentar essa hipótese. Depois, né, dentro da alta crítica, nós temos um outro problema, que é a prioridade de Marcos. Ele vai dizer que, na verdade, Mateus e Lucas se valeram de Marcos para produzir seu escrito. Não que Mateus foi o primeiro, Lucas foi o segundo e Marcos fez uma junção dos dois. Então, não é isso, né? A alta crítica vai apontar para a prioridade de Marcos. Ainda na autocrítica, ou na crítica das fontes, ele vai falar, o quarto ponto é sobre a hipótese que, né? Essa palavra que, esse que vem da palavra fonte em alemão, né? Então é a fonte que, ou seja, a fonte. Então a hipótese da fonte que, ele vai falar que semelhança entre Mateus e Lucas no material didático não encontrada em Marcos, por exemplo, foi retirado do Evangelho de Tomé ou de outros escritos. Ele vai dizer que a fonte que é uma fonte fora dos 3 evangelhos, né? E que Marcos vai usar essa fonte e os 2 evangelhos, Mateus e Lucas, vai usar Marcos. Então, é uma hipótese. Em quarto lugar, o desenvolvimento de Marcos e da fonte que. Ele vai falar, outra proposta é a de Streeter, que adiciona a Marcos e a que o documento M, dizendo que M são declarações de Jesus em Mateus, e acrescenta também o documento L, que é relativo ao material usado por Lucas. Então, é o desenvolvimento de Marcos e de que. Tá, e agora nós temos a crítica da forma. Eu vou voltar para vocês verem. Nós falamos sobre a crítica das fontes. Agora, a crítica da forma. Tá, dentro da crítica da forma, os críticos vão dizer que os cristãos primitivos não dispunham de nenhum dos 4 evangelhos. Ele vai falar que estudiosos alemães
propuseram inferir, mediante análise literária dos evangelhos, como seria a tradição oral concernente a Jesus. O que eles fizeram? Eles fizeram um estudo, né, os estudiosos alemães, para tentar descobrir qual é a fonte que existia antes dos 4 evangelhos. Então, os caras estavam tentando fazer isso, estudando a partir de uma análise da literatura dos evangelhos, tentar descobrir os textos, né, as fontes citadas nos 4 evangelhos que não fazem parte dos próprios 4 evangelhos, mas que vieram de fora, vieram antes dele. Então, é a tarefa, né? Em segundo lugar, dentro da forma ainda, tem a metodologia. Como que eles fizeram isso, né? Então, eles classificaram o texto dos evangelhos, os textos usados, né, pela igreja primitiva, de acordo com a forma e com o uso. Então, eles dividiram o texto e classificaram como perícope. É uma das classificações. O que é uma perícope? Uma perícope é uma unidade do texto. A gente percebe isso aqui muito nos evangelhos, né? Perícope são blocos de texto, né? Nós temos um bloco num texto, né? Um bloco, digamos, uma parábola, né? Ela começa e termina ali naquele bloco, depois ele vai para um milagre, relato de um milagre, é outro bloco de texto que relata aquele milagre. Então, isso que é chamado de perícope, né? É uma unidade, é um texto, são vários blocos de textos dentro do texto. Então, isso é uma perícope. E elas são divididas, né? Essas perícopes são divididas da seguinte forma. Então, primeiro, elas são chamadas de apotegmas, paradigmas ou narrativas de afirmações. Essas apotegmas, elas são usadas como ilustrações de sermões. Então, em segundo lugar, ainda sobre a perícope, tem os relatos de milagres, né? Aquilo que eu falei para vocês, né? Nós temos relatos de milagres, nós temos as parábolas, nós temos a história da paixão, né? A paixão de Cristo. Então, ali são as perícopes classificadas. Então, a segunda classificação são os relatos de milagres, usadas como modelo para as atividades dos curadores, exorcistas cristãos e etc. As declarações e parábolas são usadas para instruções catequéticas. Declarações e parábolas. Aquela citada por Paulo é uma declaração, né, ou uma instrução catequética. Era usada lá para ensinar a igreja primitiva. Tem as lendas, né, que os críticos dizem que tem as lendas, que era usada para exaltar a grandiosidade de Jesus, né? Eles que eram aqueles exageros que eles usavam. Então, eles classificaram aquilo ali como lendas. Pode ser, por exemplo, quando Jesus caminha sobre as águas, quando Jesus se transfigura, né? Os críticos vão chamar de lendas. Tá, e a história da paixão era usada por ocasião da celebração da ceia do Senhor, né, que até hoje a igreja usa, né, essa perícope, ali onde está escrito que na noite que Jesus foi traído, ele tomou o pão, tendo dado graças, né, o partiu e disse e tal. Então, ali são história da paixão, né? E essas perícopes eram usadas para a celebração da ceia e também para as pregações evangelísticas. Tá. Depois, dentro da crítica da forma, nós temos o desenvolvimento. Como que se desenvolveu, né, o texto. Então, nós temos aqui, por exemplo, esse Wellhausen, perito do Antigo Testamento, foi um dos grandes defensores da crítica da forma, especificamente dos evangelhos. Esse outro nome aqui, ó, que eu não sei nem falar direito, ele afirmou, né, que o arcabouço geográfico e cronológico do Evangelho de Marcos partira da pena inventiva do próprio Marcos.
Então ele vai dizer que foi uma invenção de Marcos, o seu próprio evangelho. Então, para você ver que nós estamos estudando sobre a crítica, né? A autocrítica. Tá. Ainda dentro do desenvolvimento, nós temos um camarada muito conhecido na teologia liberal, que é o Bultmann. O Bultmann disse o seguinte, ele concluiu que quase toda a tradição dos evangelhos não passava de invencionice, ou achava-se altamente distorcida, né? O Bultmann está falando isso. Conforme pensava, era necessário demitizar os evangelhos a fim de tornar a mensagem cristã aceitável para o homem moderno. O que é demitizar? Essa palavrinha, né? Demitizar, para o Bultmann, era extrair dos evangelhos tudo aquilo que fosse sobrenatural, que fosse milagroso, né? Algo de milagre, de sobrenatural, e deixasse só algo que fosse histórico. Então, o Bultmann, nessa... Oi? Nós vimos isso em hermenêutica como desmitologizar. Não sai a palavra. É esse nome mesmo. É esse nome tirar mesmo. Os mitos. Demitologização, né? Isso, exatamente. Vimos com essa palavra. Exato. Então, é demitizar. É outro termo com o mesmo significado. E a pessoa é a mesma, é Bultmann. Então, esse camarada, Solomão, ele tentou extrair do evangelho tudo aquilo que fosse sobrenatural, que tratasse de milagres, etc, etc. Só que, ao fazer isso, ele vai acabar com o evangelho. Imagina tirar os milagres de Jesus e tirar aquilo que é sobrenatural, o que vai sobrar dos evangelhos? O que vocês acham? Sobra alguma coisa? Inclusive a ressurreição, né? É a ressurreição. Pois tirou a ressurreição de Cristo, acabou o evangelho, pode pôr fogo. Então, o próprio nascimento de Jesus. Eu não vou falar nem a ressurreição, o nascimento de Jesus, então, se tirar o nascimento de Jesus, a parte do milagre, aí, meu querido, aí Jesus não, na verdade, ele não vai ser divino, né? Ele não vai ser um ente divino, né? Ele vai ser simplesmente um ser humano natural que nasceu da relação sexual entre José e Maria. Então, olha só o que esse camarada fez, né? Ele tentou demitizar e aí arrebentou com o evangelho. Isso, querendo ele, a intenção dele era tornar, né, essa intenção. Então, nem sempre as boas intenções são corretas, né? A intenção dele era tornar a mensagem cristã aceitável para o homem moderno. Mas ele fazendo isso, ele acabou com a mensagem, né? Outra questão que eu coloquei aqui para vocês, né, é a crítica da forma dos evangelhos. Dentro dessa crítica, nós temos a avaliação. O Gundry, né, isso aqui é uma questão do exercício de hoje, o Gundry vai trazer a avaliação dessas críticas, né, dentro da crítica da forma. O Gundry vai avaliar e vai trazer o argumento dele, né, numa visão ortodoxa, numa visão evangélica, numa visão cristã. E aí vocês vão ler a avaliação que o Gundry faz, no finalzinho lá da crítica da forma, e aí vocês vão fazer isso lá, essa leitura, e apresentar os argumentos que Gundry coloca, né, contra as afirmações ou contra essas críticas apresentadas até agora. Tá, um outro ponto é o querigma. O Dodge, ele vai dizer que o evangelho, na verdade, é um grande sermão, né? É uma grande pregação criada pela igreja primitiva para que a fé da igreja primitiva não morresse, para que o cristianismo continuasse vivo. Eles teriam que pregar, né? Teriam que anunciar ou proclamar, né? Porque a palavra aqui significa proclamação. Eles teriam que proclamar o Cristo da fé. Então, para os críticos, né, para esse Dodge, por exemplo, o evangelho, né, Jesus é apenas o Jesus querigma. É o Jesus da pregação. Não é o Jesus
histórico, o Jesus que é Deus, o Jesus encarnado, o Jesus que morreu, ressuscitou ao terceiro dia, para Dodge, isso aí tudo é mito. Então, na verdade, o Jesus que existe é o Jesus do querigma, é o Jesus da proclamação, é o Jesus da pregação. Então, para ele, para esse crítico, Dodge, Jesus existe somente na pregação. Jesus existe somente na proclamação da igreja, não que Jesus existiu de fato, literalmente, como um ser humano e que também é Deus, né? Então, olha só a crítica desse camarada. Agora, um outro ponto dentro da autocrítica é a crítica da redação. Então, nós vimos até agora a crítica das fontes, a crítica da forma, agora é a crítica da redação, ou seja, a crítica como que foi escrito, né? Então ele vai falar, a contribuição da crítica da redação encontra-se em seus métodos de identificação das formas em que os evangelistas tomaram materiais sobre Jesus anteriores a ele e os ajustaram às necessidades do seu tempo e circunstância. O que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, que os evangelhos é, na verdade, uma coletânea de escritos, né, que aconteceram, que vieram antes dos evangelhos acerca de Jesus, e que os irmãos, né, os cristãos do primeiro século, juntaram esse material, ajustaram esse material à necessidade da igreja, e então os evangelhos se tornaram escritos, né? Eles escreveram, então, ajustaram essa mensagem, adaptaram essa mensagem à necessidade da igreja, então formaram isso que nós conhecemos como evangelho. Agora, o Gandhi vai dizer que o perigo da crítica da redação reside em sua tendência de negligenciar a importância de tradições mais antigas, como tais, importância evidenciada no fato de que, para esses evangelistas, as tradições valiam a pena incorporar, ajustar e aplicar. Ou seja, a crítica da redação ela vai menosprezar tudo aquilo que é antigo, né? Tudo aquilo que fazia parte da tradição da igreja, dos textos e etc. E eles, então, não dão importância para isso. Então, é o perigo dessa crítica da redação. Nós temos ainda outros tipos de crítica. São mais ou menos 12 tipos de crítica, né? Nós temos a crítica da composição, ela atenta para como a tradição foi ordenada e recebeu acréscimos, né? Então, eles dizem que o evangelho recebeu acréscimo, a igreja primitiva foi acrescentando ao texto aquilo que era viável para eles, que era uma necessidade da igreja. Então, essa é uma crítica muito forte de dizer que o texto canônico ele foi recebendo inserções de textos, de outros textos, né, que foram inseridos lá. A crítica da narrativa busca estabelecer o enredo do evangelho. Crítica da tradição, ela rastreia a origem e o desenvolvimento dos temas teológicos presentes nos evangelhos. Só lembrando uma coisa, antes de eu passar para o próximo slide, que nem toda crítica dessa ela é nociva ao evangelho. Por exemplo, a crítica da narrativa e a crítica da tradição, elas são bem-vindas, né? Elas não afetam, não trazem nenhum problema para o texto, né, para o evangelho. A crítica da retórica, evidências da arte da persuasão na apresentação da tradição. Essa aqui já é problemática, né? Porque diz que o evangelho foi escrito para convencer, né? Para convencer a igreja, os seus ouvintes. Então, o evangelho ele é cheio de tendências e etc. Crítica literária, impacto do estilo sobre a mensagem dos evangelhos. Essa é tranquila. Crítica do gênero, faz as seguintes perguntas: o que é um evangelho? Em que medida difere de outros livros de gênero semelhante? E por que difere? Essas são perguntas feitas aí.
Sétima crítica, crítica do cânon. Significa que um evangelho tinha comparando com outros livros bíblicos. Crítica das tendências, influências das controvérsias teológicas na igreja primitiva. Isso aqui, por exemplo, crítica das tendências, se aquelas controvérsias, né, sobre a pessoa de Jesus, sobre a pessoa da Trindade, aquelas heresias, se elas influenciaram. Por exemplo, João combate o gnosticismo, nós já estudamos aqui sobre o gnosticismo, se esse combate influenciou na teologia da igreja primitiva. Crítica das ciências sociais, a influência dos contrastes sociais, né? Entre rico e pobre, entre judeus e gregos, né? Diferença de raça, diferença sociais, etc. E em quinto lugar, em décimo lugar, nós temos crítica antropológica, né? Apresentar aos leitores atuais os modos culturais distintos de pensar e de agir refletidos nos evangelhos. Então, essa crítica antropológica é uma crítica tranquila, né? Uma crítica positiva, digamos assim. Crítica da resposta do leitor, examina os esforços para entenderem os evangelhos e uma atenção especial à leitura das entrelinhas, né? Essa aqui também não interfere. A desconstrução, agora essa aqui é complicada, busca mostrar que o texto de um evangelho não contém em si mesmo nenhum sentido ou significado, né? Essa crítica aqui, ou desconstrução, essa aqui é terrível, né? Ela vem para desconstruir, para tirar toda a credibilidade do texto do Novo Testamento, né? A maioria dos estudiosos, né, agora sobre a vida de Jesus, né, até agora, vou voltar um pouquinho aqui, só para a gente recapitular. Sobre a alta crítica, nós estudamos 4 tipos, né, de crítica. Vamos voltar aqui, ó, só para vocês terem uma ideia. Vamos recapitular, porque aí fica fixado. A primeira é a crítica das fontes, né? Que aí nós estudamos toda aquela questão das fontes, as hipóteses, os problemas, e etc, etc. Quem foi escrito primeiro, quem usou quem para compor seu evangelho. Depois nós tivemos a crítica das fontes, depois nós tivemos a crítica da forma, né? Como que o evangelho foi escrito, né? A forma usada, o critério, a metodologia, as perícopes, né? O texto usado, como que eles usaram, o desenvolvimento. Depois da crítica da forma, nós estudamos sobre a crítica da redação, né? A questão lá de que os evangelhos foram adaptados, né? Foram juntados, adaptados para os seus ouvintes. Depois nós tivemos outros tipos de críticas, né, que aí são essas 12 críticas aqui que nós apresentamos, certo? Depois nós vamos ver o estudo da vida de Jesus. Eles vão falar o seguinte, que a maioria dos estudiosos concorda que uma biografia de Jesus em escala completa é impossível, né? Por que é impossível? Eles vão falar que os evangelhos não trazem uma visão completa da vida de Jesus. É isso que eles vão falar. Então, por isso que eles falam que é impossível fazer, né, uma biografia, porque os evangelhos são, por demais, seletivos quanto ao volume e ao tipo de informações que apresentam a respeito de Jesus. Professor. Oi. Essa parte aqui, o estudo da vida de Jesus, ainda está dentro da crítica? Não, ela está dentro do tema geral da nossa aula de hoje, que é sobre a vida de Jesus, né? Então, nós começamos falando sobre as fontes, né? Nós falamos fontes, aí nós falamos 2 tipos de fontes, né? Que são as fontes bíblicas, a respeito de Jesus, que aí elas são as fontes apresentadas nos evangelhos e nas epístolas. Aí, a segunda fonte é a fonte extra-bíblica, que aí nós apresentamos. São várias
fontes extra-bíblicas. Vamos recapitular, Salomão. Vamos lá. Ele apresentou, primeiro, lá nas fontes, ele apresentou as não bíblicas. O historiador Flávio Josefo, você lembra? Nós falamos dele agorinha. Você lembra, né? O historiador Flávio Josefo. Depois nós falamos, vocês estão aí acompanhando, né? Os demais? Estamos sim ou não? sim. Sim, né? Nós falamos, então, em segundo lugar, nós falamos o quê? Depois de Flávio Josefo? Quem lembra aí? Parece. Hã? Falamos do Evangelho de Tomé. Não, antes. Talmud babilônico. Isso, nós falamos do Talmud, né? Flávio Josefo do Talmud babilônico, e depois Plínio Jovem. nós falamos dos escritores romanos, não foi isso? Tudo Sim. isso são fontes extras bíblicas. Depois dos escritores romanos, né? Nós falamos sobre os ágrafos. O que são ágrafos? São escritos fora do texto. Que aí dentro do ágrafo nós temos, por exemplo, aquela citação de Paulo, quando ele diz que melhor coisa é dar do que receber, se referindo a uma citação de Jesus. Ali é um ágrafo, porque essa citação não está no texto, certo? Depois nós falamos sobre as coletâneas de declarações de Jesus. Aí sim, aí dentro dessas declarações de Jesus, dessas coletâneas, que são extras bíblicas também, aí, Salomão, foi a hora que nós falamos do Evangelho de Tomé, que aí nós temos ali pelo menos 3 tipos de declarações extras bíblicas extraídas do Evangelho de Tomé. Na sequência, nós falamos dos evangelhos apócrifos, que também fornecem algumas declarações de Jesus, mas são declarações, declarações que não merecem muita credibilidade, porque são mais heréticas do que ortodoxas, né? Digamos assim. Aí depois das fontes, né? Porque isso aqui tudo é fonte, nós pulamos para a alta crítica. Aí dentro da alta crítica, nós falamos todas aquelas críticas, né, apresentadas lá, que nós acabamos de apresentar. E em terceiro lugar, Salomão, nós vamos falar agora sobre a vida de Jesus. Então, vamos aqui para o slide, deixa eu mostrar para vocês aqui no slide, olha aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Lá no começo, eu coloquei um sumário, exatamente para nos ajudar, para a gente não se perder. Quer ver? Ó? Tem um sumário. Eu fiz esse sumário aqui. Ver se eu acho aqui. Um minutinho. Aqui, ó. Então, nós estudamos as fontes, certo? Que são as bíblicas e as extras bíblicas. Nós estudamos a alta crítica, né? Que são todos aqueles camaradas lá, trazendo aquelas críticas sobre a pessoa de Jesus, a existência de Jesus. Agora, Salomão, nós estamos aqui, ó, nesse ponto 3 aqui, ó, a vida de Jesus, né? Estamos nesse ponto 3, certo? Então, vamos para lá de novo. Um minutinho, deixa só eu fechar aqui. Deixa eu acelerar aqui do lado, que aí já fica mais rápido. Aqui, ó. Vou começar daqui, então. Então tá aqui, ó, o estudo da vida de Jesus, né? Então nós já falamos, os estudiosos dizem que é impossível fazer uma escala, aliás, fazer uma biografia em escala completa. Então tá. Olha aqui o que os camaradas vão falar. No século XX, apareceram diversas biografias notáveis de Jesus. Lembrando que no século XX estava no auge a teologia liberal, né? chamada teologia liberal. Esse Strauss, 1835, conclui que a maior parte do material existente nos evangelhos é de natureza mitológica. Parece com quem isso aqui? Nós já vimos agorinha. O teólogo lá. Bultmann, não é isso? Bultmann. Que é a demitologização, né? Então, o Strauss também, que está na mesma linha liberal, ele vai dizer que a natureza dos evangelhos é mitológica. O Renan... Eu, né? Eu, professor. O Renan retratou Jesus como um carpinteiro amigável que se tornou
em um apocaliptista. Então ele vai falar que Jesus foi apenas um carpinteiro amigável que se tornou uma pessoa defensora do Apocalipse, né? Tinha que ser o Renan. Um pregador de Apocalipse. O Harnack, ele vai dizer, ele é no início do século XX, ele vai dizer que Jesus foi um bom exemplo de serviço abnegado em prol da humanidade e um mestre impulsionado por exaltados ideais éticos, mas não um redentor divino humano. Então, para o Harnack, Jesus não era divino humano, né, e nem um redentor. Então, isso aqui são o que nós temos, né, da vida de Jesus no século XX. Só para trazer um alento para vocês. O Albert Schweitzer, deve ser mais ou menos isso, ele é alemão, em sua obra Em Busca do Jesus Histórico, ele abalou o mundo teológico da sua época, né? Ele trouxe um abalo. O que ele disse? Ele disse o seguinte: Jesus pensava que o reino de Deus sobre a terra estava prestes a ser inaugurado e que então Deus o inauguraria como Messias, né? Então Jesus pensava assim e tinha esperança de Deus tornar ele um Messias. Quando essas experiências fracassaram, qual experiência? Do reino de Deus estabelecido na terra, inaugurado, Jesus ficou cada vez mais convencido de que precisaria morrer para que Deus instaurasse o reino. Então, isso aqui são palavras do Albert, né? Ele continua dizendo: o próprio Jesus, corajosa, mas tolamente, pensava que Deus haveria de ressuscitá-lo dentre os mortos, imediatamente revelando-o ao mundo entre as nuvens do céu, com o intuito de estabelecer o reino sobre a terra. Isso naturalmente não ocorreu. Então, o que ele está dizendo aqui nessas palavras? Eu perguntei para vocês que estão me acompanhando. Muita bobeira. Não. Assim, Ele tá falando que Jesus não é. Falou que Jesus era somente alguém que acreditava no reino de Deus e que quando tudo deu errado nos planos dele, ele precisava morrer. Negou a encarnação, negou a ressurreição, negou a ascensão aí também. Isso. Então, quando ele diz que naturalmente isso não ocorreu. O que não ocorreu? Que Deus iria ressuscitar, né? Jesus, ele falou o seguinte: Jesus tinha a expectativa de que ele se entregando para a morte, Deus o ressuscitaria e que ele seria revelado para o mundo e etc. E o Albert vai dizer que isso não aconteceu. E ele vai dizer ainda que Jesus tornou-se uma figura trágica e misteriosa, difícil de ser entendida pelo homem moderno. Então, meus irmãos, aqui é só para vocês terem uma ideia do tipo de teologia apresentada, pregada e crida pela teologia liberal. O pior de tudo é quando nós percebemos essas linhas liberais dentro do arraial das igrejas e principalmente da igreja evangélica. Esse que é o grande problema. Eu não sei se vocês chegaram a estudar teologia contemporânea e já estudaram a teologia contemporânea? Não. E viram Não, os pensadores mesmo. E viram sobre a teologia liberal? Vocês estudaram sobre isso? A teologia contemporânea? Um pouco só. Não entendi. Um pouco só. Assim, bem... Pois mas vocês tiveram essa disciplina? Não. Não, ainda não. Não, ainda não, professor. Tá, então, provavelmente vocês terão, e eu espero que vocês tenham como mestre o professor Eurípides. Eu espero que seja ele, né, o professor de vocês, dessa disciplina, porque o professor Eurípides passou por uma experiência quando ele fez o doutorado dele, ele fez na igreja, se eu não me engano, na igreja metodista, e ela é totalmente, declaradamente liberal, né?
E o professor Eurípides vai, se for ele o professor de vocês, ele vai explicar exatamente, com muita propriedade, muito conhecimento da causa, sobre os perigos e a nocividade da teologia liberal. É muito nociva, muito perigosa. Os teólogos liberais, eles são parasitas, eles vivem dentro das igrejas, dos templos, né, das comunidades, eles sugam a comunidade e apresentam a ela esse tipo de pensamento. É claro, eles não vão dizer que não acreditam na ressurreição. Eles vão apresentar Jesus, mas na cabeça do liberal, Jesus é apenas o Jesus querigma, é apenas o Jesus da pregação. Para eles, e bem como também para a Igreja Católica, que também foi influenciada pela teologia liberal, quando a Igreja Católica também fala da ressurreição de Jesus, ela fala que Jesus ressuscitou no imaginário da comunidade, no imaginário dos cristãos. Ou seja, Jesus estava vivo somente na mente dos cristãos e que, na verdade, Jesus não ressuscitou, como as Escrituras dizem, né? Essa é uma teologia liberal, e eu espero que vocês, ao chegar lá nessa disciplina, aproveitem, estudem e nos ajudem aí no combate a esse tipo de câncer que está dentro das igrejas, né? Então, pessoal, aqui a gente termina aqui a nossa apresentação. Trouxemos aí um breve resumo, né, sobre a vida de Jesus. Vocês vão ler lá o capítulo todo para ter mais proveito do texto, né? Tivemos aí somente uma abordagem crítica, né, da vida de Jesus. Mas no próximo capítulo, sim, nós entraremos de fato sobre o Jesus bíblico, né? O Jesus apresentado pelos evangelhos. Nós vamos falar sobre o ministério dele, sobre a pessoa dele. Aí sim nós vamos trazer uma visão ortodoxa, né? Porque até agora a gente viu aí uma visão liberal e uma visão crítica sobre a pessoa de Jesus. É por isso que a gente tem que estudar, meus queridos, para poder fazer igual Pedro disse, né? Que a gente possa responder com mansidão àqueles que pedirem a razão da nossa fé. Então a gente precisa, porque a teologia liberal ela está presente, ela está muito presente no seio pentecostal, principalmente pentecostal e neopentecostal. O neopentecostal, a teologia liberal, ela já ultrapassou toda a sua essência. Eles já estão, o pessoal da igreja neopentecostal já está vivendo um pós-evangelho, né? Um momento que é pós-evangelho, o evangelho já ficou para trás, infelizmente, né? Então a gente precisa de pessoas que tenham uma leitura crítica desses teólogos e que possam contribuir verdadeiramente para a saúde da nossa comunidade. Então, vocês são agora, a partir de agora, influenciados, né? Eu estou tentando influenciá-los, claro, no sentido positivo da palavra. Aqui vocês estudem, leem bastante, mas tomem cuidado ao lerem esse pessoal. Vocês têm que ter cuidado, porque a linguagem que eles usam, meus irmãos, é uma linguagem muito... é uma linguagem envolvente. Persuasiva. Envolvente, persuasiva. Eles têm muito argumento convincente. E se você não tiver uma base ortodoxa, bíblica, você acaba sendo levado para esse lado aí, e aí a sua fé vai de ralo abaixo. Aí você já fica uma pessoa cética, uma pessoa descrente, e só Deus para te ajudar depois. Então, cuidado ao usar essas literaturas, esses caras. Quando você pegar um livro para ler, tenta descobrir de que linha é o escritor, de que linha teológica ele pertence, escola teológica ele pertence,
para que você não seja aí engolido por essa areia movediça, tá? Tomem cuidado. E eu quero provocá-los a que sejam defensores de uma teologia sadia para a igreja. A igreja precisa aprender essa teologia, porque ela está sendo eivada dessa teologia liberal de forma bem discreta, de uma forma bem sorrateira. E quem não tem um conhecimento da teologia liberal acaba cedendo, acaba achando que está certo. Porque é o seguinte, primeiro, na cabeça do pentecostal, principalmente do assembleiano, quando você vai falar de teologia liberal, eles pensam que teologia liberal é a mulher usar calça. Eles pensam que teologia liberal é o rapaz usar um short, calçar um tênis, bater uma bola, correr na praça. Então, a ideia de teologia liberal é essa, entendeu? É a mulher usar uma maquiagem, etc. Mas quando você começa... Eu li um pouco, vocês viram o que eu acabei de ler aí, o que os caras falam a respeito da fé, o que eles falam a respeito da Bíblia, o que eles falam a respeito de Jesus. Eles falam isso descaradamente. É claro que para a comunidade, né, no momento lá da pregação, eles vão falar, né, que Jesus está vivo, que Jesus ressuscitou, mas tudo na cabeça dele é tudo só no âmbito do imaginário, só no âmbito intelectual, porque na verdade o Jesus de carne e osso não ressuscitou para eles, né? Então, é um perigo muito grande. Aí, para entender a teologia liberal, você vai ter que ler, estudar, né? Eu espero que vocês tenham essa disciplina, para que vocês se aprofundem mais. A nossa disciplina não é essa, então não tem como eu tomar o tempo aqui, né? Então, eu deixei lá, eu fiz 2 questões, está lá na plataforma, eu vou fazer o formulário delas no Google, dessas 2 questões da aula de hoje, daqui a pouquinho eu coloco lá no grupo para vocês. Eu coloquei um vídeo lá na plataforma, eu vou colocar o link também no grupo. É um vídeo também sobre a existência de Jesus, um debate lá, uma entrevista, né, com o Rodrigo Silva, e ele vai apresentar alguns argumentos plausíveis sobre a existência de Jesus, a vida de Jesus. Jesus realmente existiu, não é um mito, ele existiu, ele morreu, ressuscitou e está lá com Deus, né? Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham aí sido edificados nessa aula e que vocês venham crescer cada dia mais e não se conforme só com o que a gente vê aqui, né? Vão para a leitura, pega livros, vão ler, né? Não se conforma só com isso que a gente está apresentando. Eu estou apresentando apenas o caminho. Nós temos aí muitas bibliografias, muitas referências para ler, para entender, né? Muitos argumentos. Então, não se conforme só com o que a gente apresenta aqui. Eu estou apresentando só o básico. Tem muita coisa que vocês podem estudar, podem ler. Aproveitem. Isso vai servir para vocês no futuro, tá? E eu convido vocês, sexta-feira agora, nós temos na Rádio Paz, de meio-dia a 1h30, nós temos lá o programa do Luiz Alberto, que é o Ponto de Vista. Eu estarei lá, eu creio que o pastor Reginaldo também vai estar lá, o professor Reginaldo, falando sobre a possibilidade de alguém que é arrebatado ao céu e ao inferno também, e volta para contar, e volta à terra para contar. Então, nós já tivemos a primeira parte desse debate, na sexta-feira agora passada. Foi tanta interação, foi tanta pergunta, foi tanto argumento lá dos ouvintes que teve que fazer a parte 2 agora na sexta-feira que vem. E aí o Luiz Alberto já me convidou e eu quero que vocês participem. Vocês podem participar, pode perguntar, né? Tem um canal, né? Eu vou mandar o link, se vocês quiserem, eu mando o link do YouTube no grupo, que é o link da rádio. Olha aí. Vocês entram lá e pode participar ao vivo lá pode mandar mensagem pelo WhatsApp, mensagem de voz, né? E ele põe lá na hora no rádio. Então é super interessante, esse tipo de debate, né? Sobre escatologia.
Então é isso, gente. Deus abençoe vocês. Uma ótima semana. E mãos à obra, né? Não relaxem, não descansem. Nós não estamos de férias, está 1000 por hora, né? O mundo está rodando e a coisa está funcionando. Então, eu quero deixar isso aí para vocês. Não deixa para depois, não acumula tarefas, tá? A nossa N1 está se aproximando. Eu vou dar uma olhadinha no plano de ensino. Parece que a gente vai ter que dividir vocês para fazer uns trabalhos. Acho que nós falamos isso na primeira aula, né? Dos grupos. São quatro trabalhos. Cada um vai falar sobre um evangelho e o último vai falar sobre Atos dos Apóstolos. Acho que nós falamos sobre isso. Então, nós precisamos continuar a conversa para já distribuir para quem vai fazer, quem vai ficar com qual tema. E também nós vamos ter o dia da apresentação. A apresentação vai ser aqui via Zoom, vai ser gravada. E aí eu quero já começar a discutir isso com vocês, tá? Porque eu creio que está se aproximando a data desses trabalhos. Então, na próxima aula a gente vê direitinho. Dê uma olhada no plano de ensino, você deve ter ele aí, para a gente ver direitinho como é que ficou isso aí, tá? Alguém quer falar alguma coisa para a gente encerrar? Tá ok? Tranquilo. Salomão não quer falar nada. O Kaique, Leilson, o Alexandre. Tá todo mundo tranquilo, né? Quer participar, não? Tranquilo. Então tá beleza. Gente, boa noite então para todos. Vou encerrar a aula aqui, tá? Vou fechar a sala. Deus abençoe. Kaique, obrigado pelo link. Sem e problemas. tenham aí todos uma ótima semana. Amém. Amém. Deus Amém. Amém. Obrigado, professor. Tchau.